Hoje nós vamos falar sobre uma síndrome dolorosa crônica chamada neuralgia pós-herpética, que, como o próprio nome diz, neuralgia é dor no trajeto de um nervo, pós-herpética é porque ela ocorre depois de uma infecção pelo herpes zoster e não pelo herpes simples, como a maioria das pessoas acaba confundindo. Então, falando sobre a generalidade dessa síndrome dolorosa crônica, é interessante notar que essa síndrome, o herpes zoster, ele ocorre devido à reativação do vírus da catapora. Então, na verdade, o herpes zoster nada mais é do que o mesmo vírus da catapora manifestado décadas posteriormente daquela infecção que geralmente nós temos na infância. Então, é interessante a gente lembrar que nós já temos esse vírus dentro do corpo, esse vírus está no estado dormindo, está no estado dormente, silencioso. E quando a gente apresenta algum grau da queda da imunidade, essa imunidade que controlou o vírus durante aquela infecção da catapora, esse vírus ele pode ressurgir agora na forma do herpes zoster e acabar acometendo determinadas regiões do corpo. Então, é muito comum em pacientes idosos, em pacientes que usam medicamentos para poder reduzir a imunidade, como transplantados, ou outros tipos de medicamentos que acabam, ou doenças que acabam reduzindo o nosso sistema imune. E nesse caso específico que estamos conversando sobre neuralgia pós-herpética facial, a dor vai ocorrer em algum trajeto do nervo facial, aqueles 3 segmentos que já conversamos anteriormente, a parte oftálmica do nervo, a parte maxilar e a parte mandibular, podendo acometer sim mais de um segmento ao mesmo tempo. Então é interessante notar de uma forma geral que o herpes zoster, a neuralgia pós-herpética, o acometimento pela infecção do herpes zoster, ela é bem mais comum na região torácica, mas mesmo assim há um certo número de pacientes que sofrem disso na região facial. O diagnóstico é clínico, o paciente, a gente acaba escutando a história do paciente, faz uma correlação temporal com o surgimento de vesículas e posteriormente essas vesículas somem e podem ficar cicatrizes na região dolorosa. Então, não tem nenhum exame de imagem que comprove a herpes zoster, sim, muito melhor a boa e velha avaliação clínica e de exame físico. E quais são os sintomas? O paciente sente dor em queimação intensa, enfacada, uma dor bem do tipo de origem dos nervos mesmo, né? E normalmente em um território que está com a cicatriz e que o paciente relata que já houve vesículas, bolhas naquela região. O paciente também sente uma hipersensibilidade ao toque, há alteração da temperatura, então tudo fica muito mais sensível e pode também haver dormência nessa mesma localização. Em termos de tratamento, nós sempre começamos com medicamentos, nós temos anticonvulsivantes, antidepressivos, algumas pomadas que podemos usar. E quando a gente tem a necessidade, nós podemos evoluir para um procedimento invasivo, como por exemplo bloqueios de risotomias, queimar os nervinhos ou gânglios, como por exemplo o gânglio de Gassa, que está mostrado aqui na imagem. Então a gente vê aqui o gânglio de Gassa, onde vai originar os 3 segmentos do trigêmeo, então o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Então a gente vem com uma agulha guiada por um aparelho especial que está dentro do centro cirúrgico, sem cortes, sem pontos. Então a gente vem e avança essa agulha em direção a esse buraco por onde o nervo está saindo e consequentemente a gente consegue queimar o gânglio, sendo que podemos colocar uma intensidade maior no segmento mandibular, no maxilar ou no oftálmico. Então, esse é o básico sobre neuralgia pós-herpética no rosto. E se você tiver mais dúvidas sobre medicamentos, sobre quais são os procedimentos e quais são os cuidados que devemos ter, entre em contato conosco, teremos o maior prazer de poder lhe atender.